Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Está sobre o nosso canal, dá início com você ao estudo de uma técnica conhecida como decomposição vetorial. Essencialmente nessa aula, estaremos abordando com você vetores que por algum motivo se encontram de forma inclinada, como por exemplo quando você arremessa uma bola no basquete, ou quando você chuta uma bola no campo de futebol. E você vai perceber comigo que ao ter um vetor inclinado, você pode projetar esse vetor basicamente para os eixos x e y e entender um pouquinho melhor quais são os efeitos de aplicação dessa força. Além disso, essa técnica, que tem uma notoriedade importante para essa aula, ela vai ganhar muito mais importância em aulas futuras. Uma técnica muito importante para boa compreensão, não só da mecânica, como da física como um todo, ok? Queria também aproveitar o momento e pedir a você que de repente tem o primeiro contato com o nosso curso e está analisando a aula aí, analise, vê se de repente está de acordo com seus interesses e se inscreva no nosso canal e aproveite semanalmente as atualidades que a gente propõe para você. E a você que de repente já é inscrito, que nos ajuda aí diariamente, semanalmente, a divulgar o nosso canal aí pelos 4 cantos do país. Desde já um muito obrigado e peço gentilmente a você que, por favor, continue fazendo esse trabalho por nós aí, tá ok? Moçada, vamos nessa então. Aula de hoje, decomposição vetorial. Chega mais, gente! Moçada, como objeto dessa aula, eu vou pegar exatamente o exemplo que eu dei para você há pouco ali. Nós vamos imaginar um jogador de basquete exatamente no momento que ele está aplicando uma força inclinada numa bola. Notem que essa força, eu estou estipulando para você ali que ela valha 50 e esse N ao lado aqui é uma unidade de força que no futuro veremos chamada Newton. Então temos a aplicação de uma força de 50 newtons de forma inclinada numa bola de basquete. Eu vou dar uma lidinha no enunciado contigo para deixar isso bem claro. Já discutimos com você todo o enredo do problema. Note só, gente. Considere o exato momento em que um atleta de basquete arremessa uma bola, aplicando-lhe uma força de intensidade, de valor 50 newtons, que forma um ângulo alfa com a horizontal. Notem, moçada, o seguinte. Essa força inclinada que você vê nesse momento, eu queria que você percebesse que por ela estar inclinada, ela vai exercer 2 efeitos na bola. Se você pensar um pouquinho, toda vez que você puxa alguma coisa de forma inclinada, basicamente, uma parte dessa força pode ser projetada para cima do eixo X. Ou seja, uma parte dessa força faz a bola ir para frente, assim como uma parte dessa força faz a bola ir para cima. Notem que o enunciado nos garante que essa força ela forma um certo ângulo alfa com a horizontal. Moçada, notem que ao longo da minha explicação eu usei o termo projeção. Eu queria que você entendesse no âmago o que quer indicar essa ideia de projeção. Basicamente eu me refiro a uma sombra. Na hora que esse jogador aplicou essa força inclinada, esse ângulo aqui com a horizontal, ele é muito importante. Porque se você imaginar uma luminária aqui em cima e projetar esse vetor, imaginar a sombra desse vetor no chão, imagina que seja uma régua esse vetor. Você joga luz aqui, vai ter um tamanho de uma sombra no chão. Esse tamanho da sombra no chão é o tamanho da força que faz a bola ir para frente. Da mesma forma que se a força está inclinada, ela também possui uma sombra ao longo do eixo Y, que seria a parte da força que faz a bola ir para cima. Quando esse jogador arremessa essa bola de forma inclinada, ele exerce 2 efeitos na bola. Uma parte da força faz a bola ir para frente e uma parte faz a bola ir para cima. Quando ele arremessa, ele exerce esses 2 movimentos simultâneos na bola. Ela vai para frente e para cima, para frente e para cima, executando esse arremesso proposto por ele. O nosso objeto, o nosso objetivo nesse momento é achar o tamanho
dessa sombra em x e o tamanho dessa sombra em y. Acompanha só comigo, quero trabalhar com você. Venha só. Turma, acompanha só. Eu queria que você imaginasse que aqui em cima existisse uma luminária, luz qualquer, uma lâmpada, a luz do sol que seja, e basicamente nós vamos projetar o tamanho desse vetor para cima do eixo x. E ao projetarmos, nós percebemos que esse vetor f, ao longo do eixo x, teria uma sombra de mais ou menos esse tamanho. A essa componente da força, nós vamos chamar de fx. O mais importante você entender, moçada, o que é o fx? É a parte da força que faz a bola ir para frente. Que da mesma forma que essa força possui uma componente ao longo do eixo x, ela também possui uma componente, uma sombra ao longo do eixo y. Se projetarmos com cuidado, perceberemos que essa sombra ao longo do eixo y, ela vai ter um tamanho desse jeitão ali ó, que eu mostro para você. Notem, ela possui um tamanho de sombra ao longo do eixo x, da mesma forma que possui um tamanho de sombra ao longo do eixo y. Só fortalecendo contigo que essa componente fy é a parte da força que faz a bola subir. Já a componente fx, a parte da sombra que faz a bola ir para frente. O nosso objetivo nesse momento é justamente achar o tamanho do fx e o tamanho do fy. Desses 50, quanto faz ir para frente? Quanto faz ir para cima? E é isso que o nosso problema nos pede. Para você achar a componente horizontal da força, componente essa que é o nosso fx, e achar a componente vertical da força, componente essa conhecida como fy. Perceba, moçada, que com os vetores que nós temos, fx, fy e f, a gente consegue facilmente fechar um triângulo. Perceba, se eu pegar fx e somar com fy, e notem que eu estou usando o método da trombinha no rabinho. Quando eu somo fx mais fy e me refiro a isso de forma vetorial, eu consigo achar o vetor f resultante. Perceba ainda, moçada, que o nosso vetor f forma com a horizontal aquele ângulo alfa que há pouco nós havíamos citado para você na imagem. De posse desse vetor alfa, a gente consegue escrever algumas relações trigonométricas muito importantes. Por exemplo, se nós usarmos a relação seno. O seno do ângulo alfa, ou seno, é uma relação trigonométrica que os matemáticos ensinam para nós, que é uma divisão. Se o ângulo é o ângulo alfa, a relação seno, ela trabalha com o cateto oposto, FY, e com a hipotenusa do nosso triângulo, no caso a força F. Notem que o seno do ângulo alfa seria fazer FY e dividir pela hipotenusa F. Da mesma forma que se eu pedir para você usar a relação cosseno, também é uma divisão para os matemáticos. Segundo eles, o cosseno de um ângulo alfa é eu dividir o cateto adjacente, no nosso caso fx, pela nossa hipotenusa f. Por isso o cosseno de alfa seria fazer fx pela nossa hipotenusa f. Notem que com o que você tem, você consegue explanar melhor quanto vale as componentes fx e fy. Perceba, a nossa componente fy é basicamente você pegar a força F e multiplicar pelo seno do ângulo alfa. FY, F vezes seno do ângulo alfa. Da mesma forma que a componente Fx é você fazer F, notem, vezes o cosseno do ângulo alfa. Galera, isso que eu acabei de provar para você, moçada, vestibular nenhum faz para você. A componente FY é fazer F vezes seno, e a componente FY, no nosso caso aqui, é fazer F vezes cosseno. Isso não é uma via de regra, sempre depende do ângulo que for utilizado. Com base no que eu tenho aqui, moçada, eu percebo que a componente FY
ou seja, aquela componente da força que faz a bola subir, é eu pegar a força F, que vale 50, e multiplicar pelo seno do ângulo alfa, lá no enunciado, gente, 0,6, fica 50 vezes 0,6, e você pode saber que dos 50, 30 newtons fazem a bola subir. Da mesma forma que eu consigo achar a componente Fx, é eu pegar a força F, que vale 50, e multiplicar pelo cosseno do ângulo alfa, no nosso caso, 0,8. 50 vezes 0,8, você vai achar que a componente Fx ela vale 40 newton. Ou seja, galera, o que você acabou de encontrar? Que ao aplicar essa força F de 50 newtons com o ângulo aqui utilizado, eu percebo que 40 newtons fazem a bola ir para frente e 30 newtons fazem a bola subir. Turma, para fortalecer bem, dado um vetor F, notem que dependendo do ângulo utilizado, quanto menor for esse ângulo, maior é o tamanho da sombra em X e menor é o tamanho da sombra em Y. Quanto maior for esse ângulo, maior o tamanho da sombra em X, menor o tamanho da força em Y. Isso é muito importante você entender. Decompor um vetor é pensar em sombra. Quando você pensa na sombra, tudo fica mais fácil, ok? Eu quero te mostrar mais uma dica. Era uma dica meio boba, mas vai te quebrar um galho absurdo na física. Vem comigo para você pegar bem essa dica boba, mas muito boa. Vem comigo. Moçada, se você olhar com cuidado para o nosso desenho, o nosso vetor em questão, você vê uma força F, você vê uma componente da força Fx, vê a componente Fy e perceba que um ângulo aqui foi dado, o ângulo alfa. Perfeito. Consegue notar que a componente Fx ela está com o ângulo, está do lado do ângulo com o ângulo. Sempre a componente que está com vai ficar cosseno. Sempre a componente que está sem o ângulo dado vai ficar seno. Sempre. Quem está com cosseno, quem está sem o ângulo, seno. Isso sempre vai acontecer. Mesmo que o cidadão desse um outro ângulo para você aqui em cima, por exemplo, um ângulo beta, e você pensasse que o meu macete furaria, tudo funcionaria de forma igual. Os ângulos alfa e beta eles são complementares. Então, o seno de um é o cosseno do outro. Se você fosse escrever o Fy, cosseno de beta, e o Fx sem o beta, tudo ficaria igual. Então, gente, uma boa dica para gente. Viu um ângulo, quem está com é cosseno, quem está sem é seno. Excelente dica para decomposição vetorial. Fechou, galera? Turma, como de costume, vou deixar um desafio para você. Perceba só. FATEC, dados os vetores A, B e C, representados na figura, em que cada quadrícula apresenta lado correspondente a uma unidade medida, é correto afirmar que a resultante dos vetores A, B e C tem que módulo? Você vai analisar essa imagem e vai me dar o resultante. Respondo com você na semana que vem, moçada. E com isso finalizamos mais módulo do nosso canal. Gente, essa aula ela é importantíssima para você. Decompor um vetor é uma coisa que vai aparecer inúmeras vezes para nós em aulas futuras. A começar pela semana que vem, onde você vai melhorar comigo a noção de aceleração. Nós vamos aprender a pegar o vetor da aceleração, que vai se apresentar de forma inclinada, e nós vamos decompor ele já na semana que vem e ver que tipo de efeito essa aceleração pode exercer na velocidade de forma perpendicular ou paralela ao movimento. Não perde, que é uma aula muito importante, ok? De resto, uma excelente semana para você e até semana que vem. Tchau, gente. Valeu aí!